Meninas, meninos, olá! Precisamos conversar sobre as cadeias globais de valor por causa de um problema que aconteceu agora recentemente no Brasil, a iniciativa do governo federal de fechamento do CEITEC, o Centro de Tecnologia Avançada em Porto Alegre, a nossa única fábrica de semicondutores, de chips. Semicondutores, chips, se traduzem hoje como um problema de abastecimento internacional mundial. As cadeias globais de valor estão desestruturadas no cenário de saída da pandemia Covid-19. Um dos produtos que mais está em falta no cenário mundial são os chips, os semicondutores. Isso, por exemplo, paralisou a atividade produtiva de várias montadoras de automóveis aqui no Brasil ao longo do ano de 2021. E nesse contexto, e por uma questão de ordem supostamente contábil, o CEITEC não estaria dando lucro, o governo teve a iniciativa de fechamento desta empresa. O fechamento estava em aberto até agora o mês de setembro. Havia um questionamento no Tribunal de Contas da União acerca do fechamento ou não desta empresa estatal, mas agora no comecinho do mês de novembro isto foi resolvido com o Tribunal de Contas dando aval para o fechamento desta empresa, o que é bastante lamentável e, portanto, nós precisamos debater um pouco sobre este problema, que é um problema estratégico, é um problema que se desdobra no longo prazo para as próximas gerações, o problema das cadeias globais de valor, e tratemos de forma mais específica o caso CEITEC. Vamos começar então averiguando o que são essas cadeias globais de valor. Aqui eu coloquei para vocês um esqueminha, um mapinha bonitinho que mostra um planisfério e interconectado, vamos dizer assim, com correntes passando pelos diferentes países, correntes produtivas, a estrutura de produção que passa pelos diferentes países do mundo, pelos vários continentes. Esse esquema bonitinho poderia ser ilustrado através da ideia, por exemplo, de produção da aeronave. Nós temos aqui a aeronave com cores diferentes na medida em que cada uma das partes da aeronave é produzida em uma parte do mundo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, em países da Ásia, em países da Europa, e vejam, por diferentes empresas em cada uma destas partes do mundo, traduzindo então a ideia de cadeias globais de valor. Então, como essas cadeias globais se formam? O que causam essas cadeias globais de valor? Fatores dessas cadeias, causas dessas cadeias globais de valor, nova forma de organização espacial do capital dentro de um contexto de acentuação da globalização. É necessário, para que essas cadeias possam funcionar, liberalização da atividade comercial mundial. Uma etapa produtiva é feita em um país, outra etapa produtiva é feita em outro país, em outro continente. Se há maiores restrições para o trânsito de mercadorias de país a país, então essas cadeias produtivas se tornam onerosas e não podem ser adequadamente implementadas. Daí uma série de esforços desde a Segunda Guerra Mundial, desde o pós-guerra, com a formação do GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que na rodada Uruguai da década de 1980 foi transformado em Organização Mundial do Comércio, implementada nos anos 1990 e vigente até a atualidade. Ainda dentro deste contexto de liberalização comercial, os esforços em diferentes partes do mundo para intensificação do comércio entre os países, como é o caso de blocos comerciais, blocos econômico-comerciais, como a União Europeia, como o NAFTA, TEMEC, como o Mercosul, como o recente RCEP, que se constituiu como zona de livre comércio na região da Ásia-Pacífico, envolvendo tigres asiáticos, o Japão e China, entre outros países. Então, há necessidade de liberalização dessa atividade comercial mundial, o que já remete a essa ideia de liberalização econômica em geral, inerente ao que a gente chamaria de neoliberalismo. Entretanto, há que se ter um certo cuidado. Por neoliberalismo, nós entenderíamos uma noção de não intervenção do Estado na atividade econômica. Cuidado, dá só uma olhadinha no que a gente tem aqui em destaque. Necessidade de seletividade nesse processo de abertura. Então, dependendo de como o país busca se colocar nessas cadeias globais de valor, ele vai fazer essa abertura econômica comercial de um jeito ou de outro. Há que se, então, ter um projeto de desenvolvimento nacional, abrindo determinados setores
que são inerentes a esse projeto de desenvolvimento nacional e protegendo os setores que, para o país se inserir autonomamente nas cadeias globais de valor, exigem maior maturação antes da abertura econômica comercial. A gente já vai aprofundar isso daqui a pouquinho. Além da questão do comércio, nós temos o sistema de transporte. Se nós temos então trânsito de mercadorias em escala global, essas mercadorias devem então ser comercializadas através de grandes distâncias, com um volume significativo de carga transportada e com baixo custo. O transporte aeroviário, mas principalmente o transporte marítimo intercontinental com os recursos de contêineres, são fundamentais para esse transporte de mercadorias nas cadeias globais de valor. E, finalmente, um sistema de telecomunicação que permita a coordenação dessa atividade produtiva em escala mundial. Vamos lembrar do ideal toyotista do just-in-time, que está presente também nas cadeias globais de valor e, consequentemente, há necessidade de uma coordenação em tempo real dessas diferentes etapas do processo produtivo e com a expectativa de consumo no mercado consumidor. São todos fatores ligados à globalização e, consequentemente, também à formação, à manutenção dessas ditas cadeias globais de valor. Fatores e consequências, uma consequência do processo. Se há essas cadeias globais de valor, há um aumento da interdependência mundial. Vejam que então nós acabamos por viver hoje um cenário que é sui generis frente às décadas ou aos séculos anteriores. Nós tivemos até a Segunda Guerra Mundial um capitalismo nacional competitivo. A burguesia francesa, a burguesia britânica, a burguesia alemã se utilizavam das suas estruturas de poder político, se utilizavam dos seus estados, dos seus governos, não apenas para organizar a estrutura produtiva, não apenas para organizar a produção no seu próprio território nacional, mas também em escala mundial. Daí a extrapolação das economias destes países centrais junto à periferia do sistema internacional. Mas vejam bem, tratava-se de um contexto no qual cada burguesia, através do seu governo, competia com outras burguesias em escala mundial. E isto é um dos fatores que leva, por exemplo, à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial. Hoje nós vivemos, sim, ainda um ambiente de competitividade entre grandes potências mundiais, que tem busca por esferas de influências, que tem interesses que atritam uns com os outros, né? Grandes potências como os Estados Unidos, os países da União Europeia, né? A Rússia, a China em especial mais recentemente. Mas é um cenário de competitividade entre essas grandes potências distinto do que nós já tivemos no passado, porque agora há a estruturação dessas cadeias globais de valor, o que aumenta então a interdependência interestatal, de Estado a Estado. Então, para um Estado ter força, ele precisa, entre outros, de força econômica. Agora, de onde vinha a força econômica de uma Alemanha até a Segunda Guerra Mundial, do Reino Unido até a Segunda Guerra Mundial? Da área sobre a qual ele tinha controle direto, soberania. Hoje não, hoje não. Então a força econômica dos Estados Unidos está enraizada também nos processos produtivos da grande fábrica do mundo na atualidade, que é a China, criando, portanto, esta interdependência estatal, consequentemente também social e econômica. Nós podemos ilustrar isso através deste esquema, uma cadeia de valor simplificada. Nós temos aqui serviços e componentes, pesquisa e desenvolvimento, insumos, etc., etc., até os serviços, as diferentes etapas do processo de produção numa cadeia de valor simples. Mas o que nós podemos fazer com essa cadeia de valor, se não? Vejam a nossa cadeia de valor simplificada, mas agora nós vamos separar cada uma das etapas. Cada etapa do processo produtivo fica separada uma da outra, não está no mesmo ambiente físico, não está na mesma empresa de estruturação, tá certo? Agora, uma última coisa que nós podemos fazer é espalhar essas etapas em escala mundial. Pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, insumos na Ásia, a matriz no Canadá, as vendas no continente europeu e assim sucessivamente, né? Caracterizando, portanto, essa lógica de interdependência interestatal, social, econômica com o reforço das cadeias globais de valor. Essas cadeias, entretanto, são
hierarquizadas. Há quem lidere essas cadeias globais de valor. Quem exerce essa liderança são plataformas tecnológicas e grandes marcas que gerenciam, portanto, do alto essa estrutura de produção. Quem são essas plataformas tecnológicas? Quem são essas grandes marcas? Eu coloquei aqui para vocês uma listinha breve. Facebook, Amazon, Carrefour, Walmart, Apple, Samsung, Boeing, Airbus são empresas que se caracterizam como plataformas tecnológicas ou como marcas que organizam este processo produtivo em escala mundial. Será que nós não poderíamos colocar mais alguma empresa nessa nossa lista? Sim, se está aí a Boeing, a Airbus, por que não a Embraer, uma das maiores empresas do mundo na fabricação de aeronaves? Agora vamos nos lembrar das iniciativas em governo Michel Temer e que foram continuadas em governo Bolsonaro de venda da Embraer para a Boeing. Então nós perderíamos uma das empresas que faz liderança nas cadeias globais de valor para uma empresa americana, aumentando a concentração em países envolvidos e tirando o Brasil dessa jogada. O processo de venda não era bem-vindo, o processo de venda não foi continuado, não teve andamento e apenas prejudicou a Embraer, que passou 1 ano e meio, 2 anos em paralisia nas suas atividades produtivas, até o processo de venda ser definitivamente fracassado. Que bom que a Embraer conseguiu se reorganizar e está se recolocando no mercado internacional mundial, porque ela é uma das empresas que se constitui como líder nessas hierarquias de cadeias globais de valor. Um aspecto muito importante é o valor agregado nessas cadeias globais de valor. Se nós temos etapas produtivas que ocorrem em diferentes partes do mundo, como essas etapas produtivas são efetuadas e como cada etapa adiciona uma camada de valor ao produto que está em processo de fabricação. Vamos nos lembrar lá de Adam Smith, vamos nos lembrar lá de Davi Ricardo e passando por Karl Marx. Quem introduz valor às mercadorias é o trabalho. Então nós temos trabalho de maior qualificação, trabalho de maior elaboração, maior gasto social de trabalho, colocando mais valor ao processo produtivo. Isso pode ser visto neste nosso esqueminha. Nós temos aqui o país A, que introduziu 2 unidades de valor no processo de extração de matéria-prima. Então veja, não é a matéria-prima que tem valor. É o trabalho gasto na extração, no processamento da matéria-prima, introduzindo então 2 unidades de valor, tá certo? Agora, essa matéria-prima foi exportada para o país B. Esse país B vai exportar o produto processado por 26 unidades de valor. Mas esse número é fantasioso, na medida em que foi adicionada 24 unidades de valor a estas 2 unidades de valor que tinham sido adicionadas, que tinham sido geradas aqui no país A. O país C vai vender até o mercado consumidor D por 72 unidades de valor. Mas vejam, ele vai adicionar 46 unidades de valor, porque 24, 2 unidades tinham sido introduzidas nas etapas anteriores. Então nós precisamos pensar nessa agregação de valor em cada uma das etapas do processo de produção. Vamos aprofundar isto primeiramente numa relação específica China e Estados Unidos e depois vamos trazer essa ideia para o Brasil. Aqui nós temos a relação comercial China e Estados Unidos. Isso daqui vale, se não me engano, para o iPhone 4, tá certo? Então, os Estados Unidos que vendem insumos por 24 unidades de valor, se não me engano, eram $24 no texto original, tá certo? E a China exporta o iPhone por $194 valor de fábrica, tá certo? Então há um prejuízo significativo para os Estados Unidos nesta relação comercial, na qual os Estados Unidos vendem insumos por $24 e compram por $194 o produto final. Esta relação é deficitária para os Estados Unidos em $169 por unidade de iPhone 4. Mas e se nós considerarmos o valor agregado? Porque a China não faz todas as etapas de produção
do iPhone 4. As etapas são produzidas em vários outros diferentes países. Vejam, a Coreia do Sul agrega $80 de valor nas suas etapas produtivas, a Alemanha 16, a França 3, o Japão 0,7, o resto do mundo $62, fazendo com que, se nós considerarmos, se nós subtrairmos essas etapas que não são produzidas na China, esta relação com os Estados Unidos fica muito menos deficitária. A China só tem uma relação superavitária de $6 com os Estados Unidos, 6,54 por unidade de iPhone 4 comercializada, e não por todas as etapas. Então vejam, é muito importante nós pensarmos nessas cadeias globais de valor com essa concatenação em escala mundial, mas primeiro com uma liderança de algumas empresas. Há que se buscar formar empresas líderes dentro dessas cadeias globais de valor, o que o Brasil quase perdeu no episódio da Embraer. Mas uma segunda coisa muito importante: com o que nós estamos contribuindo nessas cadeias globais de valor? Nós estamos contribuindo com matérias-primas? Nós estamos contribuindo com trabalho de baixo valor agregado? Se sim, nós estamos então contribuindo muito pouco, nós estamos ganhando muito pouco nessas cadeias globais de valor. Há que se buscar empresas líderes e há que se buscar, vejam, o que a Coreia do Sul faz, né? Uma maior agregação de valor dentro do processo produtivo. E como se faz isto? Com políticas públicas. Lembra que eu falei lá no slide anterior que a gente precisa ter não a sanha neoliberal de não intervenção do Estado na economia, mas o oposto disto: seletividade nos processos comerciais e seletividade no uso do Estado, na proatividade do Estado dentro desse processo de produção das cadeias globais de valor, e como o Estado pode e deve atuar. Investimento em infraestrutura, em qualificação do trabalho, em diferentes níveis, inclusive no ensino básico, ensino fundamental médio e também no ensino superior. E em pesquisa e desenvolvimento. Lembrando que pesquisa e desenvolvimento em país rico, coloquei vulgarmente aqui país rico, tá legal? Se faz através do setor público e do setor privado. Universidades, centros de pesquisa nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, são por vezes públicos, por vezes privados. Aqui no Brasil, não. Em país subdesenvolvido, a iniciativa privada tem um investimento em pesquisa e desenvolvimento muito reduzido, não investe significativamente em inovação. Quem faz isto é o setor público através das universidades. Daí a necessidade de investimentos em educação em todos os níveis, para que se possa gerar uma dinâmica na sociedade que possa agregar valor dentro do território nacional a esses produtos em cadeias globais de valor. Mas será que o Brasil está fazendo isto? Evolução do orçamento atualizado em educação entre 2014 e 2021. Vejam que queda significativa que nós encontramos neste valor de orçamento da educação aqui no Brasil. Isso tem um desdobramento social muito, muito ruim. Dá uma olhadinha nesse outro gráfico que mostra uma relação muito positiva entre investimento em educação e redução das desigualdades na sociedade. Nós temos aqui o gasto, né, com educação subindo, e conforme esse gasto de educação sobe, o que acontece com o índice de Gini? O índice de Gini cai. Lembrando que o índice de Gini mede a desigualdade de renda. Quanto mais próximo de 1, mais a renda está concentrada. Quanto mais próximo de 0, a renda está melhor distribuída. Então há uma correlação entre crescimento dos gastos e investimentos em educação e redução das desigualdades e, portanto, um ganho social evidente através do processo de investimento em educação. Mas o Brasil não está fazendo o que é adequado. Vejamos aqui essa tabela que mostra os diferentes ministérios no período de 2010 a 2018.
a 2019, tá legal? E depois a variação desses gastos dos ministérios no período de 2010 a 2016, aí sim, e 2016 a 2019. Vejam que nós temos, em geral, redução dos gastos ministeriais, tendo em vista a ideia de crise econômica, austeridade fiscal e toda esta palhaçada neoliberal. Mas vamos pegar aqui os recursos do Ministério da Educação. No período de 2010 a 2016, redução de 6% ao ano, né, do orçamento deste ministério. Agora vejam, no período de 2016 a 2019, redução de 17%. Então, será que é o caminho de o Brasil participar das cadeias globais de valor de uma maneira agente e trabalhando com maior agregação de valor? Não, não é. Vejam esse gráfico que mostra a evolução das despesas em universidades federais. Nós temos aqui outras despesas correntes, despesas, vamos dizer, totais, menos os investimentos. Chegamos a um pico em 2013 de 9,3 bilhões de reais, mas desde então uma curva descendente, chegando a 2019, pré-Covid, 2019, com menos de 8 bilhões de investimento, 8 bilhões de gastos em geral. Agora, e o investimento? O investimento tem uma queda ainda mais significativa. Em 2011 nós tivemos 3,8, né? uma ligeira queda até 2013, 3,4. Depois o investimento entrou em queda livre, 0,7 bilhão de reais em 2019. E, portanto, nós temos as infraestruturas da universidade sendo mais estressadas, as infraestruturas físicas, o pessoal, né, a organização da universidade sendo mais estressada, com mais gente estudando e com menor investimento, com menor gasto em educação superior. É difícil, portanto, formar força de trabalho de maior qualificação dentro deste contexto. Evolução de despesas com o EJA, ensino de jovens e adultos, que forma principalmente população de qualificação média, que também está inserida nas cadeias globais de valor. Vejam, em 2010 era por volta de 1 bilhão de reais investidos no EJA. Deu uma pequena subidinha, uma estabilização, uma leve queda. A partir de 2013, né, o orçamento do EJA entra em queda livre novamente. Vejam, de 1 bilhão para 0,04 bilhão. Um valor ridiculamente baixo, né? Praticamente esgotando, praticamente exaurindo o funcionamento da educação de jovens e adultos. E, portanto, não é o caminho correto. Nós quase perdemos o controle da Embraer e nós não estamos investindo adequadamente nas universidades, na formação de força de trabalho de alta qualificação, fundamentais para a agregação de valor nas cadeias produtivas. E nisso nós chegamos ao caso CEITEC. Se nós quase acabamos com a Embraer, que é uma empresa fundamental nas cadeias globais de valor, nós estamos quase que definitivamente acabando com o CEITEC, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. E o que é o CEITEC? É uma estatal criada em 2008 para a produção de semicondutores, de chips. A produção de semicondutores é dividida em basicamente 3 etapas em escala mundial. Uma etapa de projetos, que é feita aqui no CEITEC. Uma etapa de produção da fundição, vamos dizer assim, do semicondutor, que é uma etapa de relativamente maior complexidade, que não é feita aqui no Brasil, e o encapsulamento e teste, que é feito também aqui no CEITEC. Então, o CEITEC contribui com praticamente todas as etapas de produção destes semicondutores. O CEITEC é só um experimento, uma etapa de investimentos nesta evolução tecnológica que o Brasil vinha tendo a trancos e barrancos desde os anos 1970. Dá uma olhadinha, ó. Idas e vindas do setor. Anos 1970 a 1980. Criação do CPQD e do CTI na cidade de Campinas, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás e o Centro de Tecnologia de Informação, né, os dois ligados aos polos de tecnologia de Campinas, ligados à Unicamp e a centros de pesquisa lá na cidade.
E por favor, guardem bem essa época, anos 1970, e a gente já vai retomar isso, tá certo? Mas apesar dos investimentos público-estatais, Telebrás era uma empresa estatal, tá? Apesar dos investimentos público-estatais no setor, nos anos 90 vem a abertura econômica descontrolada, vem a sanha neoliberal dos anos 1970 e como resultado, a abertura econômica descontrolada leva ao fechamento de todas as empresas de semicondutores aqui no Brasil, tanto as nacionais, privadas ou estatais, quanto as multinacionais. O CPQD, por exemplo, ele não trabalha mais com o desenvolvimento de semicondutores, né? Ele presta serviços de software em escala global, mas ele não trabalha mais com a produção de semicondutores, né? A Itautec, né? O setor da Itaú, que investia nesse desenvolvimento tecnológico, inclusive semicondutores. Foi encerrado, né, os trabalhos da Itautec na produção de semicondutores. Então, todos os empreendimentos estatais, privados, domésticos brasileiros e estrangeiros foram encerrados. Então, lembra da ideia, neoliberalismo e cadeias globais de valor? Não. Quem veicula esta ideia ou é ignorante ou é mal intencionado acerca. Para que haja de fato o país se inserindo de forma autônoma, soberana nessas cadeias globais de valor, há necessidade de investimentos público-estatais, o que o Brasil deixou de fazer nos anos 90, vinha fazendo nos anos 1970, retomou nos anos 2000, mas agora está em fase de encerramento. Importância e funcionamento do setor. Semicondutores são importantes? Sim, bastante importantes, porque eles são bens intermediários de caráter polivalente. E por que polivalente? Porque eles estão em tudo. Eu estou utilizando agora um microfone, um mouse, uma câmera, um computador, né? Tenho smartphones aqui do meu lado. Então, tudo que a gente vê à nossa volta tem, sim, semicondutores, tem, sim, chips. Em especial, dentro do contexto do desenvolvimento da chamada indústria 4.0. Para esta indústria poder funcionar, há necessidade de, por exemplo, a internet das coisas, há necessidade de equipamentos que são interconectados com recursos de comunicação em rede e geridos através de inteligência artificial e, portanto, é fundamental dentro da indústria 4.0 os semicondutores e um avanço cada vez maior dos semicondutores, demandando investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas o governo brasileiro diz que tem gastos de investimentos de 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, dados oficiais. Esse dado é tremendamente inchado, inflado, porque uma parte significativa desse valor de pesquisa e desenvolvimento está ligado, por exemplo, à adaptação que empresas estrangeiras fazem de produtos importados para serem processados ou comercializados aqui no Brasil. Um software que vem num idioma estrangeiro e é traduzido para o português. Uma máquina que passa a ser adaptada para funcionar especificamente dentro da linha de produção de uma empresa aqui no Brasil. Então, isto é contabilizado como pesquisa e desenvolvimento, mas não é basicamente inovação como nós poderíamos imaginar. E, portanto, nós temos um comprometimento muito reduzido de recursos com pesquisa e desenvolvimento. Mas isso é um investimento estratégico de longo prazo e por isso tem a necessidade de intervenção do Estado. Lembra que eu falei? Quem defende nas cadeias globais de valor uma ideia de neoliberalismo como não intervenção do Estado na economia é ignorante ou mal intencionado. E por quê? São setores de inovação. E esses setores de inovação podem, como inovação que são, funcionar ou não do ponto de vista econômico de mercado. E aí que aparece um problema. Qual vai ser o empresário que vai arriscar o seu rico dinheirinho num setor que pode não funcionar? E ainda mais, mesmo que ele venha a funcionar, o retorno do investimento, que inicialmente é muito elevado, só se dá em prazos muito longos. Por exemplo, semicondutores em diferentes níveis só começa a dar retorno do investimento inicial em ciclos de 10, 15, 20 anos. Lembra, o CEITEC está sendo encerrado agora e o CEITEC foi fundado em 2008. Então, o argumento de que o CEITEC não dá lucro é um argumento estúpido, na medida em que é um setor que ainda está em processo, que tem longos períodos de maturação, o CEITEC ainda está nesse processo de maturação.
Mas não apenas o Estado tem que atuar na abertura desses empreendimentos, ele precisa atuar, por exemplo, em compras públicas. Então, há, por exemplo, o CEITEC, certo? E o CEITEC vai vender os seus chips, os seus semicondutores para quem? Nós temos agora os passaportes chipados. Então veja que interessante, né? Então vem o passaporte, vem uma série de informações do usuário, né, que estão num chip que pode ser rastreado, que pode ser identificado com leitura óptica, etc, etc. Agora, de onde virão esses chips? A Casa da Moeda do Brasil, que faz a compra desses chips para a produção dos passaportes, não fez as compras do CEITEC. Então, vamos imaginar, olha a ideia, né? Então vamos fechar o CEITEC porque ele está dando prejuízo. Mas, se o Brasil, o governo federal brasileiro, a União, comprasse do CEITEC, né, mais, entre outros, por exemplo, para chipar os passaportes, talvez o CEITEC tivesse um rendimento cada vez maior. E, portanto, é fundamental que o Estado haja de uma maneira estratégica em políticas públicas que envolvem o investimento e que envolve a compra pública desses produtos para dar força, para dar robustez a estes setores dentro da economia nacional. Agora, isso é feito só no Brasil? Será que o Brasil é o único país do mundo que precisa, pobre que é, atrasado que é, do Estado investindo no desenvolvimento desse setor? Claro que não, claro que não. Vejam alguns exemplos. Eu acho que a Coreia do Sul não é muito atrasada e subdesenvolvida, mas nós temos a empresa estatal ETRI, criada em 1976. Lembra que eu deixei em aberto o período lá do CPQD e do CTI? Anos 1970. Vejam, era ditadura civil-militar aqui no Brasil, tá? Com todas as mazelas inerentes à ditadura civil-militar. Mas do ponto de vista estratégico, estava dentro, na crista da onda do cenário mundial. Estava fazendo aqui no Brasil aquilo que a Coreia do Sul também estava fazendo neste mesmo momento lá na Ásia, não apenas a Coreia do Sul. Vejam, o ITRI de Taiwan de 1973. Agora, hoje, Coreia do Sul e Taiwan são grandes potências mundiais na produção de semicondutores, são líderes mundiais na produção de semicondutores, abastecem o seu próprio mercado e cadeias produtivas globais. Lembrem-se do nosso gráfico sobre o comércio Estados Unidos-China e quem mais adiciona valor no iPhone 4, a Coreia do Sul. O Brasil poderia estar nessa situação, não fosse o nosso tropeço dos anos 1990 com a abertura econômica descontrolada. E agora, talvez, né, colocando a lápide, né, sobre esse setor tecnológico do Brasil através do fechamento do CEITEC. E ainda mais dois exemplos, nós temos a AIST ligada ao Ministério das Comunicações, se eu não me engano, lá no Japão, e no caso da Bélgica, o IMEC. Então são países desenvolvidos, são países que trabalham com produção de alto valor agregado nas cadeias globais de valor e têm sim empreendimentos estatais de pesquisa e desenvolvimento. Slide anterior. Então é um setor de inovação, pode não dar certo. Quem assume esse risco é o Estado e não a iniciativa privada. No Brasil, sim, mas também na Coreia do Sul, em Taiwan, no Japão, na Bélgica, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos e assim por diante. E aqui no Brasil nós encontramos aqui, olha, a fábrica do CEITEC de 2008. Fábrica que tem 58% dos seus funcionários com pós-graduação em mestrado e doutorado, com mestrado e doutorado. Mas se vocês entrarem agora no site do CEITEC, vocês vão encontrar isso daqui, olha, em liquidação. Porque o governo está encerrando as atividades. O argumento é o argumento contábil, não é? Então o CEITEC não está dando lucro, mas vamos pensar em termos contábeis, como se a gente tivesse uma cabeça de planilha neoliberal. Segundo o site da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, vejam, as importações de semicondutores cresceram 29% no acumulado dos primeiros 9 meses deste ano em relação ao igual período do ano passado, aumento de 3,2 bilhões de dólares para 4,1 aumentando de 3,2 para 4,1 bilhões de dólares. Esse resultado também foi superior ao apontado em janeiro-setembro de 2019, quando as importações de semicondutores haviam atingido
3,7 bilhões de dólares. Destaca-se que os semicondutores permanecem na primeira posição entre os produtos mais importados do setor. Por que ele é tão importado? Por que a gente importa tanto? Lembre-se do slide anterior, indústria polivalente. Tudo usa chips semicondutores. Lembrem-se dos slides anteriores, agregação de valor à cadeia produtiva. Os chips são produtos de alto valor agregado, então nós gastamos muito comprando muitos chips para diversos setores de atividades. Como a economia brasileira poderia reverter este quadro? Com o CEITEC, com o reforço dessas estruturas de produção que poderiam se inserir nas cadeias globais de valor, abastecendo a economia brasileira e o Brasil se tornando um exportador destes produtos. Não é a lógica do atual governo, que teve a iniciativa então de encerramento do CEITEC. Realmente as coisas estão sendo destruídas, Então, tem coisas que estão sendo destruídas e não são mais passíveis de recuperação, como é, por exemplo, o caso do CEITEC, dessa infraestrutura fantástica, desse pessoal altamente qualificado, comprometido, que está sendo jogado fora neste momento por causa de uma ideia contábil do atual governo federal. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje acerca das cadeias globais de valor e o nosso caso específico do CEITEC. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, alguma crítica, é só me encontrar nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte.